quando eu me envolvi com punk hardcore, foi bem quando eu conheci o punk hardcore também. Foi assim, eu ouvia bandas assim de rock quando era moleque, coisa assim que conhecia do bairro, assim, de amigo, Iron Maiden, Black Sabbath, essas coisas. E tinha um amigo que mostrou, tipo, Misfits, mostrou Bad Religion, e aí, tipo, eu me identifiquei muito mais pela simplicidade, eu acho. Não só a simplicidade musical, mas a simplicidade de não ser aquela coisa, show em estádio e não sei o quê, porque quando você é moleque você não sabe como que é esse mundo, né? E aí, no hardcore, no punk, eu sabia que, vamos supor, ia rolar um show. Os caras falavam, vai ter um show de banda punk aí e tal. E aí, assim, não tinha grade, o show era barato, você podia conversar com os caras da banda. Então, eu me identifiquei ali, que eu achei que aquilo era uma coisa, um conjunto. Não é tipo espetáculo e espectador. Era uma coisa de todo mundo tá fazendo parte. Aquele show ali não fazia o menor sentido se não tivesse o público. Por isso que tinha aquele contato, que é uma coisa que se precisa disso. Então, os primeiros shows que eu fui, que foram das bandas punk hardcore daqui, No Violence, Personal Choice, essas bandas que eu comecei a curtir aqui logo no começo, foram as bandas que me inspiraram. Cara, foi como as pessoas me receberam lá também, entendeu? Eu me entreguei àquilo porque eu achava a música boa, achava as letras boas, achava a energia muito boa e, cara, eu fui conversar com as pessoas, todo mundo me tratou de igual para igual. Eu falei, cara, isso aqui é muito foda, eu quero viver nesse meio. E aí, como eu era novo, não tinha muito... Eu não cheguei a ter conhecimento de outros meios. Tipo, eu tinha 14 anos, comecei a sair, tipo, de casa, assim, pra fazer rolê de adolescente, 15 anos, e já conheci direto o hardcore punk. Então, assim, não é que eu fui metal durante não sei quanto tempo e depois me tornei punk, sei lá. Eu já conheci e me enfiei nisso desde bem novo. E eu achei que ali me mostrou muita coisa legal, por isso que eu quis viver aquilo. Só que, como eu não tive contato com as outras coisas, eu sempre tive curiosidade dos outros meios. Então, assim, hoje em dia, se você for na minha casa ver meus discos, eu tenho muito disco de jazz, tenho muito disco de heavy metal, disco de soul. Eu acabei pesquisando também um pouco dos outros nichos, assim, sabe, de música, pra tentar entender também. Independente do que você está fazendo musicalmente, tem esse espírito aí, essa parte que eu achei que eu sempre tive muita vontade de conhecer, assim, não só do hardcore punk, sim também dos outros meios, né? Então, aí, com esses mesmos amigos que me mostraram essas bandas, Misfits, Bad Religion e tal, a gente meio que montou uma banda que chamava Cabeças de Panetone. Aí, com esses caras eu comecei a tocar. A gente não tinha baterista, a gente tocava no quarto, assim. Violão, um baixo, uma guitarra, uma coisa assim. E ficava escrevendo letra ali, imitando as coisas brasileiras que tinha, cóleras. Aí começou a vir, assim. Então, assim, essa banda fez, acho que uns 2, 3 shows. Só que era uma mistura ali, era um amigo metaleiro, fã de Metallica, que tocava guitarra bem, comigo e outro. Então, assim, não era uma coisa assim definida, somos uma banda hardcore punk. Era amigos, assim, que tinham a música em comum, que se juntaram pra brincar ali e tal, não era uma coisa séria. Aí a primeira banda que eu entrei, que era uma pegada mais séria, assim, de ideia e de música e tal, foi o Dumb Blind Death, que era uma banda meio Operation Ivy, assim, tinha umas músicas meio ska, meio hardcore, punk. E aí tinha o Jorel, do Self Conviction, do Refink, do Jahel Kick, tocando bateria. O Tigrilo, que foi do Point também. Isso foi em 95, que eu comecei a tocar com eles. E aí do Dumb Blind Death, tive uma outra banda que durou nem um show, acho, Furry, que era com os moleques do Vegan Stray, e depois fui pro Self Conviction. Então, daí já tava, no Dumb Blind Death já tava fazendo música. Nessa banda antes já fazia já, no Cabeças de Panetone, que tinha com os meus amigos. O Descarga
era o Daniel, o Nino e o Douglinhas. E ele já tinha banda, já rolou. E aí o Douglinhas, quando foi sair, eles me chamaram pra tocar na banda. Mas isso já... Falou, Nino. É bem depois isso já. Isso já é 2001, né? Na época que comecei a tocar com o pessoal em 95. O Descarga acho que é 98, por aí, que começou a banda, 98, 99. E aí eu entrei em 2001. É claro que eu conheci, mano, centenas de cidades do interior de São Paulo e várias cidades do Brasil inteiro, por causa do punk, do hardcore também. E aí eu acho que assim, a importância, ela só não é a mesma pela parte da localização geográfica. De tipo falar, fui pra Sorocaba ontem. Tipo, foda-se Sorocaba. Aqui do lado. Daí, mas é perto, é do lado, aí você chega lá, a cidade é igual aqui, tem os mesmos carros, fala a mesma língua, a gente conhece todo mundo. Agora se você pega um avião e vai pra Argentina, já é diferente, você está em outro país, mas assim, a parte de conhecer as pessoas é insano, cara. Cara, eu conheço gente do Brasil inteiro, tipo, contato de e-mail, de telefone, hoje em dia de Facebook, falo com gente do Brasil inteiro, porque desde essa época aí, dos anos 90, a gente já tocava. Então, eu acho que... E manter essa é uma amizade, cara, que a gente tem. Se eu chegar a qualquer momento da semana e falar, vou pra Campinas. Cara, tem um monte de amigo lá do hardcore, lá de Campinas. Mesma coisa se for pra Itapira, pra Araras, pra Piracicaba, Pinda, enfim. Tem amigo pra caramba e um monte... Tudo por causa do hardcore. Da mesma forma que se você vai pra Europa, você também acaba fazendo amizade com as pessoas. Então eu acho que assim, são viagens da mesma forma. Então, o primeiro contato com o interior foi na época do Blind Death. A gente foi pra... interior não, foi pra Londrina, que é interior do Paraná. Sim. Mas aí com o Self Conviction a gente fazia mais shows no interior de São Paulo e na época do Point, então fez muita coisa no interior de São Paulo. E... cara, eu acho que são cidades, tipo assim, saindo de São Paulo, eu já meio que falo, puta, já saí de São Paulo, então às vezes é uma viagem mais longa, tipo pro Nordeste, ou pro Norte, ou pro Sul, ou pro interior, é uma viagem igual, assim. E eu acho que os laços, assim, os contatos que a gente fez, os amigos que tem, são meio que iguais, assim, a importância. Mas aí, quando a gente faz uma viagem, de repente, pra Belém, é insano também, cara, porque também é carente. Também é uma cidade que não vai muita coisa pra lá. Mesma coisa, você vai pra João Pessoa, pra Aracaju. Então, eu acho que essa experiência que eu tive inicialmente aqui no interior de São Paulo, de carência, de público receptivo pra caralho, foi insano. Só que aí, quando a gente foi aumentando a distância, viajando pra vir fazer show, a gente tinha essa receptividade da mesma forma também. Primeira vez que a gente foi tocar no Nordeste, cara, os caras tudo insano, assim, nego caiu a casa lá e tal. Igual a primeira vez que a gente tocou lá com o Point em Itapira, que foi insano também. Então, eu não tô querendo deixar tudo igual, mas eu tô falando que esse lance da carência e tal, eu acho que é mais pelo lance das pessoas gostarem da banda e nunca teve a banda lá. Então, a primeira vez que tocou, sei lá, o Inimigo em Curitiba, que é uma banda mais nova, porra, foi muito fora, todo mundo sabia cantar as músicas e tal. Então eu acho que o interessante disso é que eu ainda sinto isso até hoje, de conhecer lugares novos ou cidades que você está muito tempo sem tocar e o pessoal fala, porra, faz tempo que não vem uma banda aqui e tal, e dá mais valor, os shows são mais quentes. Então assim, é por isso que eu continuo tocando, é por isso que a gente faz questão de fazer shows em cidades que a gente, às vezes que foi ou que nunca foi, tem muita gente que pede pra ir. Eu acho que faz parte da mesma forma que eu comecei nisso, indo em shows e vendo, sentindo a energia, eu gostaria que pessoas novas ou pessoas mais velhas que fossem no show da minha banda também sentissem isso, sabe? Aquele lance de você entra num ônibus voltando pra casa e fala, caramba, legal aquele bagulho que o cara falou ali e tal, e fica pensando.
esses starts assim Sim. que a gente teve quando a gente era mais novo, eu não acho que isso está acabado. Eu acho que isso ainda existe. Só que vai depender da gente criar essa situação, entendeu? Não adianta você chegar lá, de novo, vou tocar de novo, pluga, toca, acabou o show, entra no carro, vambora. Aí perde sentido, sabe? Eu acho que o clima é de você tentar falar, pô, o pessoal foi no show e ficou prestando uma atenção, aí você falou um negócio, aí você fala um bagulho de simplicidade, de humildade, ou explica uma coisa que fala na letra, você vai estar inspirando alguém. Tá? Então eu acho que é por aí. Então, como eu te disse, eu comecei no punk, no hardcore muito novo. Então eu saí de casa quando era. Não seguia mais as regras da minha casa, da minha mãe e do meu pai ali. E aí era o quê? Pô, a alimentação, a postura e tal. Você começar a desconstruir alguns valores de tipo do patriarcado, de ser machista e tal. Então você vai aprendendo, você vai entendendo, e acho que esse aprendizado também ele nunca acaba. Esse aprendizado ele tá presente na vida da gente. A parte da alimentação também. Eu descobri vegetarianismo, veganismo por causa de letra de banda, conversando com amigos que eram vegetarianos, que eram veganos. Então eu acho que tudo que eu tenho na minha vida hoje foi porque quando eu tinha lá 14, 15 anos eu entrei nisso de cabeça. Então assim, os trampos que eu tive, o que eu fui estudar, o jeito que eu trato os meus pais, que eu trato os meus amigos, é uma educação que veio dessa escola, assim, sabe? A gente percebe quando a gente vê um amigo de infância que tomou outro rumo. Às vezes eu vou visitar minha mãe, ela mora em apartamento. Eu entro no elevador com um amigo da minha idade, que era criança comigo, a gente brincava junto, cara, só de olhar pro cara eu vejo que a gente é muito diferente. Foi porque a fisionomia das pessoas muda, eu acho. Tipo, às vezes, dependendo do rumo que o cara toma, o cara envelhece mais rápido, fica muito cômodo, de repente fica numa rotina muito grande. Eu acho que tudo isso conta, assim. E a gente aprendeu a... Mesmo sendo assim, mesmo as pessoas do punk, do hardcore que tem uma rotina, elas dão um jeitinho de não ficar e se bitolar naquilo, não fazer aquilo engolir a vida delas. Tipo, você pode ter um trampo rotineiro, chato, de terno e gravata, que seja, mas que você saiba assim, tipo, eu tô usufruindo disso aqui de repente pra viajar, de repente pra fazer outras coisas, pra investir em outras coisas que eu acredito, que isso não tome a minha vida, assim. Cara, eu acho que o mais forte pra mim que me representa é esse tipo, o que foi, o que é o Strayed da época que eu conheci, que eu continuo acreditando e continuo vivendo isso, que não é só não beber, não fumar, ou não usar droga, ou ser vegetariano. Eu acho que é um bagulho gigantesco inúmeros valores que eu mesmo criei na minha cabeça, assim, sabe? Tipo assim, eu sou Strayed, aí eu, sei lá, não consigo às vezes nem explicar, mas eu acho que é o lance mais forte, que eu acho que a partir dele, a partir do Strayed, a partir de tudo de legal que veio do Strayed, não só americano, mas muita, obviamente, brasileiro, de vários Strayeds, várias bandas e vários caras que tiveram, caras e minas, obviamente, do Brasil inteiro falando, banda europeia. Eu acho que eu tirei sempre muita minha educação desse meio, assim. Eu acho que o Strayed é tipo uma parada que realmente faz a minha personalidade, vamos dizer assim. Eu acho que posso concluir dessa forma.